Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eis que ponho diante de ti hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Gosto bastante dos livros do C.S. Lewis, escritor inglês, da maneira como ele apresenta algumas questões espirituais bastante profundas, de uma maneira próxima, ao mesmo tempo muito real, muito verdadeira. E um exemplo disso é um livro chamado O Grande Divórcio, que não trata de questões matrimoniais, mas de questões escatológicas. Não tem nada a ver com divórcio, né, de duas pessoas casadas, mas é o divórcio desses dois destinos últimos da vida humana entre o céu e o inferno, no fundo é isso, né? Esse é o divórcio que ele está falando. E é tudo fantasiado, e ele imagina então umas almas de pessoas que morreram, fantasmas, sobem num ônibus e se aproximam então da cidade do céu, e eles vão decidir, podem decidir se eles vão ficar ali ou não. E o curioso é como ele consegue, descrevendo os vários tipos de pecados daquelas pessoas, que vai levando eles a voluntariamente decidirem não ficarem no céu. Não é que Deus castiga, sai daqui e vai embora, né? Tá bravo. A pessoa tá lá, ela não se encaixa, ela não... Acho que eu não vou voltar, não vou ficar aqui não encaixa muito comigo, me deixa confortável, por isso, por aquilo. E chega uma hora então, que eu queria ler o relato, vai levar alguns minutos nossos, mas acho que vale a pena. Vi dirigindo-se em nossa direção um fantasma que trazia algo no ombro. Apesar de ser insubstancial como todos os fantasmas, também se diferenciava dos demais, como uma fumaça se distingue da outra. Era uma coisa insubstancial. No céu as coisas eram sólidas, mas aqueles almas não eram físicos, não eram sólidos. Alguns eram embranquiçados, enquanto este era escuro e oleoso. Trazia sobre o ombro um pequeno lagarto vermelho, que torcia a cauda como um chicote e lhe sussurrava ao ouvido. Quando vimos, o fantasma virou a cabeça para o réptil e grunhiu com impaciência. Já mandei você calar a boca, falando com o lagartinho. Entretanto, o lagarto abanou a cauda e continuou a sussurrar-lhe. Então o fantasma parou de resmungar e começou a sorrir. Depois virou-se e começou a mancar para o oeste, em direção oposta às montanhas, ao céu, né? Começou a ir embora, meio que desistindo do céu. Um sorriso ali, um pouco como que entrou na conversa do lagarto, né? Que no fundo é o tentador da história, né? Mas assim como tem um tentador, também surge um elemento que vai tratar de ajudá-lo, de arrastá-lo para o céu, né? Partindo tão cedo? Perguntou uma voz. A pergunta veio de alguém cuja forma era mais ou menos humana, apesar de ser maior do que um ser humano, e tão brilhante que eu mal conseguia olhar para ele. Sua presença feria os meus olhos e o meu corpo, pois dele emanava luz e calor, como o sol da manhã no início de um abrasador dia de verão. Figura assim luminosa. Sim, estou de saída, respondeu o fantasma. Obrigado pela hospitalidade, mas não posso mais ficar. Disse a esse sujeito, continuou apontando para o lagarto, que se ele viesse, teria que ficar quieto, e ele insistiu em vir. Claro que este lugar não é para ele, já percebi. O problema é que ele não cala a boca e eu tenho que ir para casa. Quer que eu silencie? Perguntou o espírito flamejante. Um anjo, como acabei deduzindo? E acho que também a gente já mais ou menos deduziu, né? O que é o lagarto? Enfim, não sei se ficou tão claro ainda. Vou deixar aqui, ver se vocês descobrem qual que é o pecado que está envolvido aqui, qual é desse lagarto, né? Quer que eu silencie? Claro que sim, disse o fantasma. Vou matá-lo então, disse o anjo, dando um passo à frente. Epa, peraí, vai devagar. Você está me queimando, afaste-se, pediu o fantasma recuando. Você não o quer morto? Perguntou o anjo. A princípio você não me disse de nada de matá-lo.
Além do mais, não pretendia incomodá-lo com algo tão drástico assim. É o único jeito, disse o anjo, cujas mãos ardentes estavam agora muito perto do lagarto. Posso matá-lo? Bem, aí já temos uma outra questão. Estou aberto a considerar a possibilidade, mas isso já é algo novo, não acha? Digo, por enquanto só pensava em silenciá-lo, já que aqui em cima é um constrangimento e tanto. Então ele começa a recuar, né? Aquilo lhe parece muito drástico, vem argumentos de moderação, de prudência, de não ser muito radical. Então ele vai um pouco se esquivando ali a ação do anjo, né? Posso matá-lo? Bem, poderíamos parar para discutir esse assunto mais tarde. Não há tempo. Posso matá-lo? Por favor, nunca desejei causar tanto incômodo. Por favor, de verdade, não se preocupe. Veja, ele até adormeceu. Né? O lagartinho ali ficou tranquilo. Tenho certeza que não dará, daqui em diante não haverá mais problema. Muito obrigado pela preocupação. É cordial, é um inglês escrevendo, né? Então é coisa super, né? Bem educada e tal, né? Agora, a gente sabe, né, que é uma mentira, que ele dormiu na hora ali só, né? Mas depois ele vai acordar igual e não vai dar muito problema, com certeza, né? E acho que ele também sabe, mas a gente se engana no fundo, é o que está representado aqui, né? A gente sabe que, mas na hora, posso matá-lo? Honestamente, não acho que seja necessário. Tenho certeza que poderei mantê-lo sob controle. Creio que um processo gradual será muito melhor do que acabar com ele assim de uma vez. O processo gradual é inútil. Você acha? Vou refletir com cuidado, né, sobre o que você disse. Prometo. Para ser sincero, deixaria até você matá-lo agora mesmo, mas a verdade é que não me sinto muito bem hoje. Seria um absurdo fazer isso agora, sim. Preciso estar em boa saúde para a operação. Algum outro dia, talvez. Não existe outro dia. Agora todos os dias são o presente. É a morte, né? O cara morreu, não tem mais. Da manhã, não existe mais. Não, depois eu vejo. Não, não existe mais. Não existe agora, todos agora são um presente. Afaste-se, você está me queimando. Como posso lhe dizer para matá-lo se eu mesmo acabarei morto? O medo, né? O medo da morte, o medo que paralisa. Não é verdade, diz o anjo. Não, mas agora mesmo você está me machucando? Eu nunca disse que não machucaria, apenas que não mataria. Ah, entendo. Você acha que eu sou um covarde, não é? Mas não é nada disso. Garanto-lhe que não. Deixe-me voltar no ônibus essa noite. Pedirei uma opinião do meu médico e retornarei na primeira oportunidade. Essa oportunidade contém todas as oportunidades. Mas por que você está me torturando assim? Aí entra numa autocompaixão, né? Alguém que está tentando te ajudar se torna alguém cruel, que é insensível, que está forçando a barra, alguém que não se dá conta do teu sofrimento, né? Por que você está me torturando? Está zombando de mim. Como posso deixar que você me rasgue em pedaços? Se a sua intenção era ajudar, por que não matou a maldita coisa sem me perguntar nada antes que eu soubesse? O problema já estaria resolvido. Joga a culpa no outro, né? O problema não está em mim. O problema está na circunstância, no meu pai, no clima, sei lá, na política da ONU, sei lá, né? O problema está fora, né? O problema já estaria resolvido se eu fizesse as coisas assim. Não posso matá-lo contra a sua vontade. É impossível. Tenha a sua permissão? As mãos do anjo estavam quase fechadas sobre o lagarto, mas não totalmente. Então o réptil começou a falar tão alto com o fantasma que até eu pude ouvir a conversa. Cuidado, advertiu o animal. Ele pode fazer o que diz. Pode me matar. Uma palavra fatal sua e é exatamente o que ele fará. Então você ficará sem mim para sempre. Seria imprudente. Como é que você conseguiria viver? Seria apenas uma espécie de fantasma, não um homem de verdade como é agora. Ele não entende, não passa de uma coisa abstrata, fria, insensível. Um anjo, né? O anjo não tem corpo, no fundo ele é o corpo de alguma maneira, né? O lagarto. Pode ser normal para ele, mas não é para nós. Sim, eu sei que agora não existem mais prazeres reais, apenas sonhos, mas sonhos não são melhores do que nada. Pelo menos a fantasia, que você ficou com as tuas fantasias, né? Com essa coisa de buscar o teu prazer aí, né? Já acho que vai ficando claro que a sensualidade, que a luxúria, né? O pecado que está simbolizado nesse fantasma. Mas os sonhos não são melhores do que nada? Serei bonzinho, admito que no passado fui longe demais algumas vezes, mas prometo não fazer isso de novo. Não darei mais nada a não ser bons sonhos, doces, revigorantes e quase inocentes, muito inocentes podemos dizer. Né? Sem essa coisa tão perversa, pervertida, né? Não, uma coisa assim, singela, né? Vai se tentando ali se esquivar, né? Mas enfim, são promessas mentirosas, como sempre são, né? As promessas do tentador. Tenha sua permissão? Insistiu o anjo com o fantasma. Acabaria morrendo? Não. Mas se morresse, qual é o problema? Tem razão. Seria melhor estar morto do que viver com essa criatura.
Então é interessante, ele tem que ser encurralado para uma situação já desesperada. Não existe essa opção de ficar tranquilo. Eu nunca vou ficar tranquilo com esse negócio. Quando você nasce numa guerra, não existe a opção de ficar neutro, assim, vou ficar aqui na boa. Não, você tem que tomar partido, você tem que abraçar, você tem que seguir um caminho, ou covardia ou heroísmo. Mas não dá para ficar no meio do caminho, né? Então ele é posto nessa circunstância que, olha, não tem ficar em cima do muro, não tem essa opção. Posso então? Droga, gritou o fantasma, vá em frente, acaba com isso de uma vez, faça o que quiser. Comiserando-se, porém, no final, que Deus me ajude, que Deus me ajude. Logo em seguida o fantasma soltou um grito de agonia como eu jamais escutara na terra. Com sua mão carmesim, o ser flamejante agarrou o réptil, que se contorcia e mordia, e o torceu. Depois o lançou, já com as vértebras quebradas, contra a relva. Cruel, né? Matou o bicho ali. Enfim, ele narra aqui, é muito bonito, mas é um pouco longo, como o narrador começa a ver ali se formando um ser com uma pele dourada, assim, com ombros fortes, com alto, um pouco mais baixo que o anjo, mas muito alto, nu e belíssimo. E o lagarto, que não para de se mexer, daqui a pouco o lagarto também começa a crescer e ele começa a tomar a forma de um grande cavalo, de um alazão, um garanhão, a pele branca meio prateada, com o cabelo meio dourado. E é muito bonito como os dois, né, musculosos ali se encontram e aí um sobe em cima do outro e vão correndo, galopando, entram no céu assim os dois, né? E é interessante, né? Enfim, toda a descrição, no fundo é isso, né? A beleza daquilo que era um pecado, que era uma coisa ruim, né? No fundo, sei lá, a sexualidade humana, o corpo, que no céu, quando você passa por essa purificação, você aceita uma certa morte. No céu isso vai ser muito mais, né? Não é o caminho de Cristo, o caminho de Deus não é da negação do que a gente tem de belo, de bom e de nobre, mas pelo contrário, né? É a sua verdadeira afirmação. Mas depende de nós, né? Depende dos caminhos que a gente toma na vida. Eis que ponho diante de ti hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Então, queria, inspirados nessa cena, comentar 3 ideias. Primeiro, o papel da nossa liberdade diante da vida e da morte. Se aproxima agora, estamos entrando no tríduo pascal, e a Bíblia nos coloca muito essa disjuntiva, em concreto, os 2 caminhos, o que leva à vida e o que leva à morte. Em várias passagens da Escritura tem isso, olha, você tem diante de ti esses 2 caminhos, que você tem que escolher. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, que seguem por esse caminho, né? Entrar pela porta estreita, que é isso, é apertado. São Lucas fala que Jesus, no Horto das Oliveiras, entrou em agonia, que é um termo grego, agonia, que vem de estreitamento, de uma coisa meio apertada, né? Quando diminui ali, você fica meio, uma multidão que te comprime, né? Interessante, né? A agonia tem a ver com isso. A porta é estreita, você vai ter que, sei lá, né, te esgueirar aqui para passar, né, entre esses 2 carros, porque ficou meio juntinho aqui. Então vai ser um aperto, a gente usa até essa expressão, né? Estou passando por um aperto financeiro. Estou sentindo que me esmagam as circunstâncias de alguma maneira, né? E aquilo é muitas vezes uma situação difícil e muitas vezes na qual se abrem um pouco esses 2 caminhos. Quando as coisas estão tranquilas, muito bem, a gente pode ir tocando. Agora, quando é uma situação crítica, a gente tem que fazer uma escolha, que pode ser esse, da covardia do fugir, de me refugiar nas minhas desculpas para buscar o conforto, o meu comodismo, ou de enfrentar o que eu tenho que enfrentar. E esse é o caminho que conduz à vida, é o único caminho que conduz à verdadeira vida. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Algumas passagens Jesus fala em salvá-la, mas nessa ele diz encontrá-la, vai encontrar. Não é só salvar, mas encontrar a minha verdadeira vida, né? Quem eu sou. Que ainda não sei direito, né? Mas eu vou construindo isso daí. Mas depende de mim essa escolha. Não podemos cair na falácia, aqui eu não tenho opção. Que é um pouco onde queria se refugiar o cara do lagarto lá, né? Não, aqui agora, não, porque nessa circunstância, não, porque
não é o momento de decidir, fica sempre jogando para o futuro. É que não tem como ficar sem ele, né? Que agora sempre são desculpas mentirosas do nosso comodismo. Essa semana uma pessoa mesmo falando comigo um pouco com essa questão vocacional e me contava dos vários problemas que está tendo agora e dizia, Pai Pedro, mas sei lá, já estou com essa questão há tanto tempo também, sempre vai ter uma desculpa, né? De dizer, bem, agora não é um bom momento. Ele mesmo se encheu de ficar achando desculpa e ficar jogando a coisa, depois eu vejo, né? Não, sempre vai ter algum motivo, se for assim, não, tem que abraçar a vida nova que eu tenho que viver. A Páscoa é um convite a isso. Por isso estamos tratando desses temas. Um convite para uma vida nova, para encontrar uma vida nova, para inventar, para buscar, para descobrir a vida que Deus quer que eu tenha. Quando eu fazia engenharia, uma época vários amigos meus foram fazer um intercâmbio, acho que de um semestre, não sei se de um ano, na Califórnia, não sei qual Universidade da Califórnia, qual campus que era. Não sei se de Los Angeles ou San Diego, acho que era. E depois, voltando, contando, né, até hoje a gente tem contato, um deles me falava das aventuras deles e ele fez uma análise interessante. Ele falou, olha, em geral, a tua personalidade, em grande parte, é determinada por uma certa inércia do que você está acostumado a reagir naquela circunstância, do que as pessoas à tua volta esperam que você seja ou como você reaja. Quando a gente chegou lá num lugar completamente diferente, que ninguém conhecia a gente, então de uma maneira a gente percebeu que a gente podia inventar uma nova personalidade. Foi o que alguns de nós fizeram. Alguns fizeram. Então, falou de um que era o típico nerd, de todos eram nerds de computador ali no caso. Mas um desses caras que era BBC, acho que antes da internet, tinha umas redes aí, e que o cara usava o login dele, né? Então, desse cara chegou na universidade, o pessoal chamava ele pelo login, não pelo nome dele, né? Porque era mais famoso o login dele do que bem super nerd, esse negócio mais, né? O cara é conhecido pelo login, né? Mas chegou lá, ele entrou num negócio lá de teatro, ele praticamente não tocou em computador durante 6 meses, me falava esse outro amigo. Foi um negócio assim, como assim, né? Mudou completamente, inventou uma vida diferente lá. Achei uma coisa, tem uma experiência curiosa, né, que eles tiveram. Mas é interessante acreditar que eu tenho essa liberdade. Para quem eu podia ser diferente, podia ter uma relação diferente com a minha irmã, sei lá, por mais que eu leve anos brigando com ela o tempo inteiro, sei lá, a gente cresceu. Por que tem que ser assim? Porque, não sei, está acostumado. Olha, eu sou livre para escolher. E posso escolher ter uma vida melhor. Eu posso me libertar da escravidão do Egito, desse condicionalismo, desse determinismo do pecado na minha vida. Eu não preciso deixar para a última hora, sempre, né, as coisas. Eu não preciso sempre chegar atrasado nos meus compromissos. Eu não preciso sempre brigar com... Eu não preciso sempre me descontrolar quando eu pego o celular. Não precisa ser assim. A Páscoa nos ajuda a sonhar, pode ser diferente, sonhar com a liberdade do pecado, a liberdade da verdadeira vida. Madre Teresa de Calcutá colocou no primeiro lar de crianças que ela construiu, administrou, um cartaz com uns dizeres, depois até se atribuiu a ela, se vê na internet atribuído a ela, mas parece que é um escritor americano que escreveu, que diz assim: as pessoas são ilógicas, pouco razoáveis e egocêntricas. Ame-as mesmo assim. Se você fizer o bem, as pessoas vão te acusar de ter segundas intenções. Faça o bem mesmo assim. Honestidade e franqueza te fazem invulnerável. Seja honesto e franco mesmo assim. As maiores pessoas com as maiores ideias podem ser derrubadas pelas menores pessoas com as menores cabeças. Pense grande mesmo assim. As pessoas têm pena dos fracos, mas só seguem os fortes. Lute pelos menos favorecidos mesmo assim. O que você leva anos construindo pode ser destruído da noite para o dia. Construa mesmo assim. As pessoas realmente precisam de ajuda, mas podem te atacar caso você tente ajudá-las. Ajude-as mesmo assim. Dê ao mundo o melhor e você receberá pauladas. Dê ao mundo o seu melhor mesmo assim. É bonito como a sequência, né? E de fato, né, mostra um pouco essas várias circunstâncias da vida em que parece que é inútil. Eu sei que eu deveria fazer isso, que eu deveria, esse aqui é o certo, mas não sei, parece que não vai levar a lugar nenhum porque não vai ficar nada, porque facilmente vão derrubar o que eu vou fazer, porque não vou entender. Parece que não vou construir nada, não adiantou nada. Fiz, me esforcei e tal, e depois a pessoa nem quis. Tentei ajudá-la,
mas ela tentei até corrigir e me passei um mau bocado e ela desprezou o que eu falei. Não serviu para nada. É mentira. Serviu sim. Quando você age, quando você faz o que é o certo, sobretudo quando custa esse fazer o que é o certo, você está construindo algo muito importante, que é a tua vida, que é você mesma, que é o teu coração, que é a tua alma. Que em última análise é a única coisa que a gente realmente pode construir, que realmente fica. Ok, posso fazer um carro, mas o carro não vai ficar, vai demorar, não sei, umas décadas, quem sabe. Mas o que fica é o meu coração, né? É quem eu sou. E isso não são os outros que determinam se vai se destruir ou não, sou eu. Agora, isso sim, né? Para essa construção eu vou ter sim que enfrentar as dificuldades. Vou ter que fazer as coisas que quando elas custam, vou ter que acreditar que vale a pena, quando talvez pareça que não. Esse é o papel dessas injustiças, dessas dificuldades, dessas incompreensões. Que nesse processo de construção da minha verdadeira vida, eu tenho que abraçar uma certa destruição sim, uma certa morte. Abraçar, como Cristo, né, a morte para chegar na verdadeira vida. Perder a vida para ganhá-la. E essa é a segunda ideia que eu queria comentar, né? Primeiro essa coisa da liberdade, da posse da liberdade, autonomia. Depois isso, que eu vou ter que enfrentar dificuldades, vou ter que de alguma maneira abraçar uma certa morte para encontrar essa vida nova da Páscoa. Estou terminando de ler um livro chamado O Caminho dos Reis, que eu já sei a história porque eu já escutei o audiobook há uns 6 anos atrás, mas resolvi ler o livro, que é um livro que me fascinou bastante. E são 3 protagonistas, uma menina e 2 caras. E no final 2 deles convergem na história. A menina vai aparecer no livro seguinte, a convergência dela também, né, com eles. E é interessante que eles convergem na última cena, praticamente no clímax do livro, com atitudes diferentes, mas desse mesmo estilo aqui, dessa coisa de Santa Maria Teresa, né? Isso aqui não vai me ajudar nada, vai dar errado, ainda que é o certo, ainda que é o leal, é o nobre. Então eu vou fazer esse negócio, por mais que assim humanamente seja absurdo, seja um contrassenso total, mas eu vou fazer. Os 2 têm essa mesma, em circunstâncias diferentes, a mesma atitude de fazer o que é o certo, mesmo que isso aqui vai, né, só me dar problema, eu vou morrer inclusive, mas eu vou morrer com honra, eu vou morrer fazendo. Eu não teria coragem de viver tendo feito diferente. Eu teria raiva de mim se eu vivesse tendo feito diferente. Então eu vou fazer isso daqui. E os 2 fazem o que é o certo ainda aqui. E esse é o caminho dos reis, ou melhor, o caminho do rei. O caminho de Cristo, né? Cristo, nesses dias a gente está lendo lá com Judas e que vai entregar e sabia, né? Ele falou, sabia que Judas ia entregar, sabia que ele ia morrer, mas ele fez mesmo assim, né? Ele foi para Jerusalém mesmo assim, ele estava lá com Judas mesmo assim. Esse é o caminho do rei e é o nosso caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, nos marcou por onde a gente tem que ir, de fazer aquilo que temos que fazer, apesar dos pesares. Custe o que custar, ainda que nos doa, ainda que cause isso, e vai custar, e vai causar um certo esforço, e vai exigir de nós abraçar uma certa morte. É o único caminho para a verdadeira vida que o Senhor tem reservada para nós. Agora, é possível, de fato, não sei, superar tantas dificuldades, tantas más tendências que encontramos dentro de nós mesmos? E aqui, no livro do relato do Lewis, que a gente leu, entra então a presença do anjo, que é uma referência ao terceiro e último elemento que eu queria considerar aqui com vocês, que no fundo é a intervenção de Deus, é a força da graça na conquista dessa vida nova que a Páscoa nos propõe. Não estamos sozinhos nesse combate. A celebração da Páscoa é a celebração de uma vitória, da grande vitória. E é bom, inclusive, ter essa mentalidade de vencedores, de luta. Mas, ao mesmo tempo, não é a autossuficiência ou a presunção. Não é essa a mentalidade da Páscoa, né? Da vitória da Páscoa. Não, vamos lá, uma mera autoconfiança, diz a Escritura, maldito o homem que confia no homem. A gente não pode confiar em nós mesmos, né? Seria uma péssima escolha. Estamos chamados a ter uma esperança sobrenatural, isso sim.
sobrenatural. Apoiar-nos na vitória de Cristo. É Ele que é o nosso libertador. É Ele quem conquista a liberdade para nós, entregando-se por nós. Essa é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. O seu amor, a sua entrega. Também, não faz muito, me marcou esse livro O Caçador de Pipas, que é a história, né, de dois amigos, e é um livro muito duro, um sofre muito pelo outro, traições e angústias, é um livro um drama assim forte. Mas há um carinho grande entre os dois, desde pequenos, né? E um especialmente se sacrifica muito pelo outro, e uma hora ele pede, ele vai pegar lá a pipa, e ele, mas você tem certeza? E ele diz, olha, por ti eu faria 1000 vezes. É uma frase que mais ou menos percorre o livro assim, né? Dessa coisa, olha, por ti eu abraço qualquer problema, né? Pelo meu carinho por ti. Não sei, né? Talvez Cristo na cruz nos esteja dizendo isso, né? Por ti eu fiz isso, né? Não só faria, mas fiz e faria. A cruz traz um pouco a junção desses dois grandes mistérios impressionantes, que é a gravidade do pecado, como o pecado é uma coisa grave, como é terrível a nossa maldade, que Cristo teve que passar tudo isso que Ele passou, e ser flagelado, e a coração dos espinhos, e os cravos, e as humilhações, né? Ali, tá? Não dá para minimizar, né? Mitigar, não é um negócio muito sério, né? O pecado, olha só, olha para a cruz, né? Está impresso na cruz. Agora, junto com isso também, junto a essa verdade terrível, está outra verdade talvez igualmente terrível, que é o tamanho do amor dele por mim. Você me ama assim? Você foi capaz de fazer tudo isso por mim? Como dizia São Paulo, dilexit me et tradidit semetipson pro me, amou-me a mim, entregou-se a morte por mim. Falava no singular, como que avassalado por essa realidade, né? Perplexo que Cristo tenha feito isso, né? E é verdade, e no crucifixo está isso, está impresso esse amor incrível, né? Às vezes as crianças podem ser até mais sábias, né, do que a gente para perceber essas coisas. Chegou uma postagem do Vitor Salles, né, esse professor de filosofia, e que teve a sua filha, Isabel, de 6 anos, que faleceu, né, há pouco, algumas conhecem ele, e tratava lá trazia um diálogo dele, da menininha, né, com a mãe, dizendo, mamãe, é uma menina muito piedosa assim, mamãe, a China é grande, mas não é maior do que Deus. Mamãe, a águia voa alto, mas não mais alto do que Deus. Mamãe, você me ama, mas não mais do que Deus. Interessante, né? Como ela já vai intuindo, é o raciocínio analógico, se diz na teologia, né? A única maneira de você fazer afirmações sobre Deus tem que ser afirmações analógicas, que você pega perfeições do mundo e você eleva a milésima potência. É a maneira de você afirmar coisas sobre Deus. O resto você só pode negar, que Ele é infinito, que Ele é imortal, que Ele são só negações. Mas afirmações sempre são analógicas. E a menina já captou isso, né? Desde pequenininha, tem que ser, pega uma coisa que é bacana e vai aumentando isso, aí não para, né? Isso vai mais ou menos, isso Deus chega a uma ideia do que é Deus, aumenta isso infinito, você chegou como é que é Deus. E esse é o amor, né? Fala São Paulo, esse mistério da profundidade, do comprimento, da altura, do amor de Cristo, da caridade de Cristo, que está, né, na cruz, né? Também várias dimensões ali, vertical, horizontal, Jesus se abrindo para abraçar o mundo, para nos tomar, né, nas suas mãos, para nos curar, para nos transformar. Um termo que me chamou a atenção recentemente, que é um termo que só aparece nos livros antigos, só aparece no Novo Testamento, que é akeiropoietos. Em outros lugares se encontra a palavra keiropoietos, que vem keir, que é mão, poietos, feito. Então, manufacto, né? Keiropoietos são as coisas artificiais feitas pelo homem. Então, na versão, por exemplo, do Antigo Testamento em grego, na versão dos 70, fala dos ídolos que foram feitos pelas mãos dos homens, keiropoietos. Agora, no Novo Testamento aparece o akeiropoietos, ou seja, aquilo que não foi feito pelas mãos dos homens. São Paulo usa isso aos Coríntios. Sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dará outra moradia no céu, que não é obra das mãos humanas e que é eterna, que é akeiropoietos, né, que foi feita por Deus, não pelas mãos dos homens. Por essa mão, mesma mão que pegou um dia o barro
e para formar o homem, Ele assoprou o seu Espírito, agora nos chega como essa mão chagada, que de alguma maneira nos toca o coração, a alma com o seu sangue, nos embeba, nos limpa e nos infunde essa nova vida que Ele nos conquistou na sua ressurreição. Essa vida nova que Ele quer que a gente abrace especialmente agora nessa Páscoa. Eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim. E Jesus se fez nela, fez-se a si mesmo em Maria. Tomou dela, né, a nossa natureza, tomou dela a nossa carne, para se fazer um de nós. E com a sua ajuda dela, irá também nos tocar, quem sabe, com maior profundidade e nos transformar também, nos dar essa vida nova nessa Páscoa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.